Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu também vou aproveitar esse espaço para repercutir a reunião da Comissão de Saúde de ontem. Eu acho muito importante as pessoas que nos assistem saberem que os médicos do Sistema Único de Saúde de Caxias sempre ganharam menos do que na iniciativa privada. E isto vem desde que eles foram, de fato, contratados para trabalharem no serviço público. Lembrar que, quando nós assumimos a prefeitura em 1997, no primeiro governo do prefeito Pepe Vargas, os médicos eram CCs e nós fizemos concurso público, enfim, e colocamos na rede esses médicos. Mas, de fato, a defasagem salarial ela é um problema que vem desde aquela época. E o que se fez nesse período todo, né? E o Sindicato dos Médicos sempre se reivindicou, né, de representante dos médicos da cidade, inclusive do serviço público. É bem mais recente essa questão do Sindicato dos Servidores, na época da gestão do Dorlan, chamar para si a questão da representação dos médicos enquanto todo um conjunto de servidores públicos. Isso, ao invés de melhorar a relação, ajudar os médicos, a relação só complicou e piorou. Eu digo isso porque, em todos os tempos que a gente tentou discutir essa questão dos médicos, sempre se esbarrou nessa questão, os médicos não batem ponto, os médicos não atendem a população. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, quando não tinha o ponto biométrico, se tinha um atendimento do maior número de pessoas, se tinha mais consultas. Se teve em vários momentos assim, eram 16 consultas, se teve uma cota a mais de consultas para que os médicos ficassem nas UBSs, atendessem mais gente e funcionasse o sistema. Depois, no governo Sartori, a tal da Lei 409, que fez, então, contratos de 12 horas, esses profissionais passaram a ganhar mais. E isso também conflituou com os que ganhavam menos fazendo 33 e menos fazendo 20 horas. Né? Mas se chegou também discutindo a tal da parcela autônoma. E todos os governos, seja o nosso, seja o governo Sartori, seja o governo Alceu, conseguiram ir trazendo essa questão da não cobrança, né, do ponto biométrico e fazendo com que o sistema público de saúde, o sistema único de saúde funcionasse. Ele estava funcionando e, no momento que entrou esse governo, houve um colapso nessas relações e nesse sistema que funcionava. Porque então o vereador, que passou a ser prefeito, Daniel Guerra, embeçou com a questão de bater no ponto, tem que bater o ponto, né? E, batendo o ponto, eles tiveram menos consultas, geraram uma série de problemas, e eu não tenho vergonha aqui de dizer que funcionava sem o ponto. Funcionava, hoje não funciona. Hoje, cada vez mais, tem menos consultas. Então, nós precisamos deixar claro isso. Ganham menos no serviço público, a única categoria que ganha menos no serviço público são os médicos. O enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, a nutricionista, todos ganham mais no serviço público do que na iniciativa privada. Então, tem que entender dessa questão, desse problema histórico que é a defasagem do salário dos médicos, para a gente poder fazer com que funcione a questão. Daí, como é que tu vai conciliar, e começando pela própria secretária de saúde, Deise, como é que ela vai comprovar que ela trabalha 66 horas semanais? 33 horas, tem 2 contratos de 33 horas. Humanamente impossível, é 40 horas semanais, os contratos hoje. Teve gente, profissionais, que estão a vida inteira lá nas UBSs atendendo, atenção básica, que conhece aquela população,
que atende reiteradamente aquela população e que, muitas vezes, a consulta é ir lá e mostrar um exame, que não demora os 15 minutos. É lá requisitar uma receita para comprar remédio. E isso, então, tem todo um conhecimento desses profissionais que estão lá nas unidades básicas, que não se leva em consideração, né? Que conhece, reiteradas vezes, atende aquelas pessoas, né? Para dizer assim, não, tem que cumprir horário. Então, numa hora se atende 4. Apenas 4. Antes, podia ser 2 horas, 3 horas, mas atendia 18, atendia 16, atendia, enfim, quem estivesse lá para ser atendido. Então, sinceramente, esse sistema foi desmanchado, era um sistema muito, né, frágil do ponto de vista assim, tem que fazer concessão, tem que tratar diferenciado. O Sindicato dos Servidores tem a obrigação de reconhecer uma greve setorial. Ah, não, porque não tirou de todos os servidores, não reconhecer a especificidade da categoria dos médicos. Eu duvido que, se tivesse um problema de retirada de direito dos professores, que o sindicato não faria uma greve setorizada de professores da rede pública municipal. E ontem eu acho que a gente conseguiu sensibilizar a presidente Silvana Piroli, né, com minha companheira de partido, uma figura extremamente combativa, que está levando uma luta séria em relação ao sindicato, que tem conseguido várias vitórias, mas que é pressionada, sim, pelos servidores municipais, que querem tratamento igual, que todo mundo bata ao ponto, e que fica tensionado por isso. Eu entendo a Silvana. Entendo a Silvana, mas ela tem que entender também que, quando nós éramos governo, a Justina sentava com o Sindicato dos Médicos, sentava com o Sindicato dos Servidores, sentava com todo mundo, discutia com todo mundo. O prefeito também. O prefeito é médico, na época, o Pepe, mas sentava com o Sindicato dos Médicos. Então, é isso que a gente quer. Que haja diálogo, que haja a superação dessa greve e do impasse que está sendo colocado por esse governo. Prioridade do governo Daniel Guerra é a saúde. Daí elege justamente quem tem lá na ponta que levar a questão da saúde como inimigo número 1, como vilões, vai lá fazer manifestação contra os médicos, jogar a população contra os médicos, e lá na UBS ligar e dar esporro no médico por telefone. Isso não resolve nada. Isso só conflitua. Isso faz com que aqueles profissionais, de fato, se sintam desmerecidos. E a gente conhece médicos que estão nessas UBSs a vida inteira, que dizem para mim assim, eu estou atendendo no meu consultório de graça toda essa população, porque eu tenho pena deles, porque eu não vou deixar de atender, mesmo que tenha que cumprir, né, aqueles 4 consultas por hora. Então, eu vejo, vereador Renato, a sua iniciativa extremamente pertinente de tentar dialogar, de que os servidores públicos municipais dialoguem com a comissão, reconheça a comissão. Se o prefeito não quer reconhecer, mas que o sindicato reconheça e comece, de fato, a levar as reivindicações específicas dos médicos, que tem diferenciação, sim, que não é todo mundo igual, não é todo mundo igual, sabe? E para que funcione o sistema. Uma coisa que eu disse ontem, e repito, e não sou eu que falo, mas me disseram, os médicos me disseram, que não se recupera mais, das 43 demissões, os especialistas do SUS. Se perdeu profissionais que não tem mais no mercado, que por esse salário que ganhavam não vão mais voltar. Daí tu não tem retaguarda, eu vou receitar aqui, vai procurar um pneumologista, né, atendo, o médico dá. Daí não tem no SUS o pneumologista, não tem mais o cirurgião pediátrico, não tem mais
uma série de profissionais. Então, parabéns pela reunião de ontem. Acredito que nós estamos no caminho certo de superação de impasse, desde que o Sindicato de Servidores, de fato, acolha essa pauta de reivindicação da Comissão dos Médicos e dos médicos do SUS. Uma declaração, líder da bancada.